Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais um vídeo neste canal. Eu sou o Mestre Luiz Renato e no tatame virtual hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito específica que acontece nas academias, tá certo? Sobre educação especial, que muita gente às vezes não valoriza, né? Hoje eu estou aqui com o presidente da federação, que é o Mestre Vitor Amorim, né, meu amigo aqui, que está dando a maior força para esse podcast, e o mestre Jadiel, né, que é psicopedagogo, né, professor também de taekwondo. Então, a gente vai trocar umas ideias, certo? Vai haver um curso aqui em Pernambuco, vai acontecer semana que vem, é isso? Dia 16. Dia 16, né? Pronto, dia 16, e a gente vai falar um pouco sobre esse curso, tá certo? Então, a Federação Pernambucana de Taekwondo está apoiando esse curso e a gente vai falar sobre também os trabalhos que a federação vai fazer durante esses anos sobre campeonatos, sobre a importância da inclusão social com o mestre Vitor aqui, tá bom? Então, quero passar a palavra para o presidente, ao mestre Vitor Amorim, né? Tudo bem, mestre? Tudo bom, mestre Renato? Beleza. Bom, boa tarde a todos. Fiquem atentos aí, vai ser muito bacana, vai ter muita informação, vai ser muito divertido também esse nosso bate-papo aqui com o mestre Luiz Renato, viu? Tá certo. E ao professor Jadiel falar também sobre essa questão da educação especial, né? Que é importante que todo professor tenha. E detalhe, todo professor de arte marcial, dependendo desse podcast, é aberto, né, para o pessoal do karatê, judô, capoeira, qualquer professor se ligar nesses temas aqui, porque o público, às vezes, não entende, né, sobre, o cara tem TEA, não sabe o que é TEA, não sabe o que é TOD. Então, o professor Jadiel vai falar as partes teoricamente aqui, certo? Mas a parte prática vai ser quem fizer o curso. Então, vamos lá, professor? Pode falar. Olá, boa tarde a todos, né? Para quem me conhece, o professor Jadiel, aqui como o mestre falou, né? Então, vou reiterar aqui o boa tarde ao mestre Luiz Renato, ao grão-mestre Vitor Amorim, né? E a todos os participantes. E dizer que aqui eu estou à disposição, não é? Dessa dupla aqui, para que façam as perguntas, tá certo? Sobre essa inquietação, não é? Que é social, tá? A gente... as pessoas que têm um filho, não é? Neuroatípico, não é? Ou neurodivergente, quando eles sabem que o esporte ele vai proporcionar um desenvolvimento cognitivo e comportamental para aquela criança, eles já ficam bem eufóricos, né? E quando chega na academia, que vai levar aquele desafio, né? Que é um desafio para o professor, para o profissional de arte marcial. Então, às vezes, ou muitas vezes, o professor não está bem preparado para atender aquela demanda. E com isso, começa a gerar um entrave, né? Já que há um certo tempo a lei diz que o profissional, ele é obrigado, sim, a instituição ela é obrigada a receber, tá? E a saber desenvolver as habilidades, não é? Daquela criança, daquele jovem. Mas, para isso, o profissional tem que se capacitar, tem que se preparar. E o mínimo, né, é ele entender, ele conhecer, né, os transtornos que mais estão chegando aí nas academias, tá certo? Não só os transtornos, mas também a questão do cadeirante, do cego, né, a questão do surdo também, que são grupos um pouco mais tranquilos, vamos dizer assim, tá? Então, estou à disposição, mestre, aí para que os mestres possam perguntar. Se eu souber responder, estou respondendo. Vamos lá. E, mestre Vitor, acho que foi ano passado que o senhor fez uma homenagem a um menino no Campeonato Pernambucano Juvenil, lá no J. Raposo, não foi? Que até eu gravei um pedacinho de um menino autista. Teve um aluno autista, não foi isso? Positivo. Foi o Campeonato Pernambucano de Faixa Colorida, foi realizado lá no ginásio J. Raposo, em Garaçu. Isso. E, se eu não me engano, era o dia do autismo. Foi. Era o dia do autista. E a gente tinha 2 participantes autistas no evento. Não é? Não era nem um evento para pessoas especiais. E eles, como autistas, estavam participando do Campeonato Pernambucano Aberto e foram até campeões. Se destacaram, né? Se destacaram no evento. E para você ver que não tem limites, né? Não tem limites. Não tem limites. E a gente chamou eles lá no meio da quadra.
A gente agradeceu a presença deles. Foi muito bacana esse encontro deles conosco lá nesse Campeonato Pernambucano. Ah, tá bom. E uma coisa também que, como agora está com esse reforço com o mestre Jadiel, vai abrir muito a mente dos professores. Por quê? Porque os professores têm que se preparar para um tipo de novo público, não é isso? Então, a federação também está aberta, né? Então, eu fico feliz aí fazer parte aqui da federação, da FPTKD, e a gente abraçar essa causa. Eu vou fazer umas perguntas ao professor Jadiel e também vou falar sobre algumas vivências, sim, certo? Sim. Então, professor, o senhor aqui no seu cartaz tem sobre TEA, TOD, TDA, TDAH, dislexias e outros, né, atípicos. Sim. Então, eu queria saber que o senhor pudesse explicar um pouco sobre o TEA. Como é que a gente identifica o aluno sobre o TEA? Então, vamos lá. Hoje, dependendo da faixa etária que o profissional ele começa a trabalhar, porque tem professores que trabalham ali com crianças a partir de 5 anos, com 7 anos, né? Com 3 anos. Isso. Enfim, eu quando estava realmente trabalhando diretamente ministrando aulas de taekwondo, criança a partir de 2 anos já estava comigo, né? Uhum. E quando a gente tem o olhar clínico, né? A gente tem um conhecimento, por exemplo, no curso agora eu já vou estar passando um pouco desse olhar clínico. Então, você já começa a identificar algumas situações naquela criança. Quando o pai, ele chega com a criança e a criança já tem um laudo, tá certo? Vamos dizer que é 50%, tá? Porque o laudo não é tudo. O laudo não vai te dar o metodologia didática e o processo avaliativo que você vai trabalhar com aquela criança. Isso. Tá certo? Isso aí é tua condição de educador, tua condição de professor que você deva ter. Você tem que ter ali para desenvolver aquela criança. O TEA é o transtorno do espectro autista, né? Então, é um transtorno que ele tem uma influência na questão, na linha cognitiva e na linha comportamental daquela criança. Na linha cognitiva, não são todos, porque há muitos autistas que não são tidos como deficiente intelectual, tá certo? Sim. Que não tem nenhum tipo de deficiência no seu processo cognitivo, principalmente no seu esquema, no que diz respeito à assimilação e acomodação, tá? Há outros que estão até mais à frente. Isso. No caso de, vamos supor, a criança tem um TEA e tem a hiperlexia. Então, você vai ensinar um C a ele agora. Você ensinou agora, você vai ensinar 1, 2, 3, 4, 5. Quando for amanhã, ele vai fazer até 10, porque ele vai pesquisar em casa, porque os 5 ele vai aprender super rápido. Tá? Pode ter uma criança com TEA, que tem uma deficiência intelectual, e ele consiga assimilar e assimilar bem naquele momento e acomodar muito pouco. Então, aquele com C, você vai ter que trabalhar inúmeras vezes. Tá certo? Se ele tem o TEA, é muito difícil o TEA ele vir sozinho ali. Ele sempre vem agarradinho com alguém, né? Então, pode vir o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador. É aquele camarada que... É o teimoso. Né? Chega aqui, aí o grão-mestre Vitor diz: Paulinho, pega aquela raquete ali. Não. Paulinho, dá 10 chutes aqui na raquete. Não. Paulinho, vamos dar uma volta, fazer o circuito lá. Não. Tá? Mas aí tem uma didática que a gente utiliza, que faz parte até de um método que eu criei, que eu vou patentear. E a gente tem como trabalhar com aquele camaradinha o tempo inteiro, não é? Eu vou levando assim, tá certo? Você vai fazendo as perguntas, eu vou... Isso. Eu estou sempre atrelando. Atrelando uma coisa com a outra. Porque eles são muito juntos, tá entendendo? Então, os transtornos estão muito ligados, tá? Então, uma coisa puxando a outra, né? Puxando a outra. Por exemplo, uma criança com TOD, ela pode ter, na grande maioria das vezes, tem um TOD, ok. Mas acontece que ela pode vir com o TEA, o TDAH e com a BI, que é a bipolaridade infantil. Sim. Como é que o professor vai trabalhar com a criança assim? Né? Eu tive casos que chegaram para mim, mandados por um parecer da escola, né? com uma hipótese diagnóstica de um TDAH, mas quando o menino chegou para mim, eu digo: opa, né? Não, ele tem TEA, TDAH, o TOD e a hiperlexia. Estou entendendo. E isso aí a gente encaminha para o neuro. E é essa visão
esse conhecimento que ele é muito macro, é enorme, tá? É grandioso, que a gente vai, pelo menos, dar o início ali para trabalhar com o profissional. Mas isso é um TEA, tá? É um TEA. Mas daqui a pouco pode ter. Tá certo. O mestre Vitor, já teve algum aluno, alguma experiência com o TEA? Não. Eu não... Eu dou aula taekwondo há mais de 15 anos, né? E como eu estava falando no início, essas crianças especiais já existiam há vários anos atrás, só que a gente não tem exames para detectar eles de forma mais profunda, né? Mas eu nunca tive essa experiência, não. Essa experiência não. E se eu tivesse, eu não saberia como agir, porque eu estou vendo aí que é muito complexo. É uma didática, Sim, tem que ter muita atenção, tem que ter muito amor para fazer o que sabe. E tem que aprender. Isso, né? tem que aprender. Não é decorar, não é você chegar ali e decorar o que é um TEA, feito o professor Jadiel está falando, não. Você tem que saber como dominar e como trazer esse a seu favor. É verdade. Eu teria que aprender muita coisa, viu? Eu vou aprender muita coisa com o professor Jadiel aí. Eu tive com uma aluna, uns alunos, né, que eu passava por um CER para ela e ela fazia todinho. Aí, o que foi que aconteceu? Ela, esqueci. E já grande, beirando já a fase de adulta. E eu, mas, rapaz, na minha cabeça, eu não estava preparado, né? Hoje a gente está mais preparado, porque eu já fiz alguns cursos com o professor Jadiel. Eu comecei a identificar, mas no começo eu dizia, o que essa menina tem? Por que ela não pega? Aí eu ensinava de frente para trás para frente. Por blocos, né? Sim. Fazer 3, para terminar o conceito. Aí ela não conseguia. Aí depois de tanta repetição, ela pegava. Aí, às vezes, quando eu ia aplicar um exame, eu sabia que ela estava preparada, mas ela muito nervosa no exame de faixa. Eu disse, vamos fazer o seguinte, no exame de faixa eu faço com você por comando. Aí ela conseguia fazer. Então, eu achei uma maneira, né? Porque se eu botasse ela sozinha, ela não conseguia. Sim. Tá entendendo? Mas ela, muito inteligente, muito gente boa, tá trabalhando, estudando, mas ela tinha. Então, já tive alunos que no começo tinha e depois de grande deu uma melhorada. Isso faz parte de um processo que a gente chama de esquema, né? Onde você assimila, acomoda, você ensinou naquele instante ali. Então, ótimo, ela começou a fazer. No outro dia você pergunta e ela não vai lembrar, não é? Então, há uma probabilidade grande, não é, de pessoas com dislexia, elas têm essa linha, tá certo? Então, mas aí há toda uma didática que você vai fazer para que aquela pessoa ela consiga memorizar, ou seja, o processo de acomodação dela ele seja ampliado, tá? Então, mas aí fazer dinâmicas, várias dinâmicas. Isso, tá? Então, aí entra numa linha psicopedagógica clínica onde a gente vai trabalhar as modalidades de aprendizagem, o desejo, o corpo, o organismo e a inteligência, pegar principalmente o desejo e canalizar dentro daquela estrutura do PUNCE para que ela possa acomodar de uma maneira mais concreta, certo? Entendi. Então, por isso que quando a gente está sempre chamado, né, para os eventos fora do estado, tá? Para que a gente trabalhe essa estrutura no taekwondo terapêutico, né? E hoje Pernambuco ele lidera a estrutura de taekwondo do taekwondo terapêutico, né? A gente iniciou esse trabalho, continua muito forte com esse trabalho. E muitas pessoas de outros estados, muitos profissionais, eles vêm perguntar porque eles não sabem realmente como atuar com esse público nessa linha, que não é fácil. É verdade. E, mestre Vitor, quais são os planos agora para a gente trabalhar fazer esse tipo de trabalho com a educação especial com os alunos a partir de agora com o professor Jadiel? Os futuros cursos, a gente vai conversar com os professores e mestres para também ter esse tipo de trabalho. De imediato, eu gostaria de agradecer, né? E repatriamos, né? Repatriando ele. É uma fonte de conhecimento absurda dentro do estado de Pernambuco, não só do taekwondo, para qualquer esporte. Como ele falou no início, capoeira, karatê, judô. Todos. Qualquer pessoa pode participar desse seminário que ele vai dar, desse curso que todo mundo vai sair ganhando. Então a federação ganhou muito repatriando ele e repatriando o seu também de volta, né? Só voltou tem 30 dias mais ou menos, né? Todos nós voltamos para nossas casas, né? Para nossas casas. Então quem ganha com isso são nossos filiados. Isso. A gente ter uma pessoa como ele, que entende, que sabe o que fala, sabe diagnosticar, sabe como resolver, é muito bacana.
E principalmente, e o principal que eu acho dele é o caráter que ele tem. Isso. Sabe? Ele jamais vai fazer isso de usar de má fé, ou para tirar um proveito próprio, negativo. Ele quer realmente colaborar e ajudar, não só com o esporte taekwondo, mas com todos. Então, quem estiver escutando aí, quiser participar desse seminário dele, não vai perder nada, pelo contrário, vai sair muito satisfeito. Pelo esse pouco que eu estou aqui escutando dele. Até eu já vou me inscrever, já que eu não estou nem inscrito ainda, que realmente eu preciso. E partindo também pelo lado do para, né? Sim. Do para, a gente também tem o nosso para taekwondo. E vários aspectos que vocês estão falando aqui, o professor Jadel está falando aqui, ele se enquadra no para taekwondo. Sim. E o para taekwondo hoje ele dá direito à bolsa atleta, ele disputa hoje campeonato mundial, pan-americano. Então o para taekwondo hoje, juntamente com esse tema abordado aqui, vai ser vai agregar muita coisa. Vai agregar muita coisa. É um leque muito grande. E daqui a 2, 3 anos a gente vai ter resultados imediatos. Eu tenho certeza disso, com o apoio do nosso professor Jadiel aí. Então aí, tá junto aí para a gente divulgar esse trabalho, né? Porque isso é muito importante. Vamos lá para outra pergunta. Uma observação. Pode falar. Quando o grão-mestre fala no para taekwondo, né? No caso, indo numa linha paralímpica, né? A gente também trabalha numa perspectiva de que hoje, para se formar um atleta olímpico, o custo é muito elevado. É verdade. Muito elevado. E você sabe, mestre Luiz Renato, o quanto a gente conversa sobre a prática social. Não só de crianças neuroatípicas, né, neurodivergentes, mas crianças neurotípicas em estado de vulnerabilidade social, que entra também. E aí, como eu sou projetista, né, então eu faço projetos para muitas instituições. Qual é também a outra linha que a federação vai entrar, que aí eu me permita o grão-mestre Vitor, é a gente colocar esses projetos, né, para as associações e para as academias, para que elas possam levar para os editais das prefeituras, né, entrar nos editais de instituições privadas, de grandes eventos, tá? Não só para captação de recursos para aquela instituição, mas também para um grande benefício para a sociedade. Isso. No momento em que você trabalha o para esporte, o para taekwondo, você vai trabalhar numa estrutura terapêutica, você vai estar trabalhando com aquela criança dentro do taekwondo, você está trabalhando fono, TO, psicólogo, psicopedagogo, né, o fisioterapeuta, a estrutura física, tá? Dentro de um contexto da educação física, você está trabalhando numa estrutura cognitiva e comportamental grandiosa. Aquele menino ali vai começar a deixar mais a questão do atendimento clínico ali na rede pública, e começando, por exemplo, uma criança que tem TCM, que é um transtorno de coordenação motora, né? Ele vai começar a ter uma mobilidade melhor. Uma mobilidade melhor. Aquela criança com TDAH, né? Ele vai ter um gasto de energia muito grande, com isso a concentração vai ser bem maior e ele vai deixar de tomar o quê? Tantos medicamentos que muitos tomam. Por quê? Porque o acúmulo de energia é grande e a aula do taekwondo, ela proporciona isso e várias outras situações. Tá entendendo? Então, tudo isso aí, se a gente começa a colocar, não só no taekwondo, mas no karatê e em outras artes marciais, dentro de uma linha de projetos e apresentar ao poder público, apresentar às instituições privadas, levar para as faculdades, que aí vai outra linha, né? As pessoas vão muito por, eu vou como associação, vou diretamente a um vereador, para depois ir ali a uma secretaria de... Quer dizer, um caminho longo. Procura ele, vai lá de cima, né? Consegui aprovar um projeto junto ao IFPE, Instituto Técnico Federal de Pernambuco. Por quê? Porque o projeto foi todo fundamentado com uma fundamentação ali acadêmica, uma estrutura acadêmica sobre o que o taekwondo é, o para-taekwondo é e o que proporciona de desenvolvimento para aquela criança, para aquele jovem, para aquele adulto. Tá? Então, o caminho é esse, é a gente buscar as universidades, buscar as faculdades, para daí a gente pegando prefeituras e outras situações. Beleza, tá? Ótimo. Bom, é isso aí que a gente quer. Pronto, o senhor falou um pouquinho do TED e do TOD, né? O TDA. O
TDA é um transtorno déficit de atenção, né? Que é aquilo mais tranquilo. Eu costumo dizer às vezes que o TDA é aquele filmezinho do Fantástico Mundo de Bob. Eu acho que eu tenho um pouquinho de TDA, viu? Né? Eu acho Então, que eu ele tenho. tá aqui, daqui a pouco a cabeça tá longe. Vê, às vezes eu estou dando aula, aí a gente tá fazendo, né? Eu tá fazendo. Aí eu faço por comando. 1, 2, 3, 4. Aí tem um aluno meu que faz, mexe, a base tá certa. Aí quando eu digo, tá, não, ajeita aqui pra cá, ajeita pra lá. Aí eu, 20, 21, eu pulo. Pula. Eu pulo porque eu não consigo lembrar. Agora tem uns alunos que sabem fazer a contagem dos pincéis, aí faz, não, mestre, é o 6, é o 7. Aí eu digo, tá, então vamos lá por ele. Eu tenho esse, sabe, eu tenho assim, vamos dizer, eu boto o celular aqui. Aí você vai me dizer aí, né? Eu boto o celular aqui. Aí você, minha esposa pega, tira e bota aqui. Aí eu estou arrumando minhas coisas e tal, eu quero meu celular. Não é para estar aqui. Ela disse, não, eu botei ali. Ou às vezes, quando eu não vejo, eu pego, saio. Aí quando eu vejo, cadê meu celular? Sabe, eu tenho esse negócio de metódico. E tá as coisas no canto, tá entendendo? E ao mesmo tempo, se não tiver naquele canto, eu me perco. Veja só. Aí é um condicionamento, uma questão de condicionamento. Né? É porque você deixou algo aqui, né? Então você condicionou ali, né? As crianças com TEA, quem tem autista. Eu tenho uma amiga, gente, eu comecei a atender o netinho dela e quando eu fui lá, né? Então eu olhei pro pai, o pai começou a conversar, opa, né? Daqui a pouco, aí eu já começava, já suspeitava, já suspeitava. Mas eu não tinha essa abertura, porque quando eu chego lá, eu digo, é autista o filho, é autista o pai, é autista o avô, né? E quando ela veio conversar comigo, ela já que olha, eu posso conversar contigo? Eu disse, pode. Então eu era assim, eu sou assim. Eu disse, posso te dizer uma coisa? É autista você, é autista seu filho e é autista seu neto. Agora eu vou dar um encaminhamento, você vai para o psiquiatra, tá certo? Todos 3, tá bom? Então, Luiz, eu descobri muitos casos de adultos já com TEA, né, que eu encaminhei, tá entendendo? Então isso existe. Mas não estou dizendo que você é autista, não. Tudo bem. Tudo bem, só estou apenas dizendo os meus comportamentos. Certo. Agora eu também tenho uma memória muito boa, que eu consigo lembrar coisas de amizades, sabe? Que a turma mesmo, tu lembra disso, bicho. Eu digo, eu tenho uma memória muito boa, sabe? E eu não demoro muito assim. Quando a pessoa me ensina uma coisa, eu pego com rapidez. Pego rápido. Isso aí, sabe por quê? Porque, veja só, aí vem outra situação. Talvez o grão-mestre Vitor tenha essa mesma situação. A gente vem de uma geração, né? Nós pertencemos a uma geração onde a gente não tinha isso aqui. Né? Então, por que há tantos casos hoje que chegam para mim, colocados como TCM, quando eu vou olhar, eu digo, não, sabe o que é isso? Isso é falta disso aqui, ó, pipa. Isso é falta de, pipa. Isso é falta de bola de gude. Isso é falta de peão, tá certo? Isso é falta de correr no meio da rua de patins, de bater bola, disso, daquilo, aquilo outro, tá? Então, o menino com 8, 9, 10 anos não tem uma coordenação motora, tá? A gente exercitava a memória bastante. Isso. As crianças hoje, os jovens, têm essa memória aqui, tá? Tem uma memória virtual por elas, tá certo? Elas pegam, botam o celular até de cabeça para baixo. Só. Antigamente, a gente tinha uma agenda onde na cabeça da gente a gente decorava 50 números de telefone. Isso. Exatamente. Hoje a gente não sabe 10. Hoje a gente não sabe 10, mas tem uns 300 números guardados no nosso telefone. Eu tenho 2.000 e tantos aí aqui no meu que não me pergunte um. Realmente eu sei. É verdade. Porque a nossa memória, nós temos memória visual, a memória auditiva, tá? Mas nós temos uma memória que ela é a principal, chamada memória seletiva. E é essa memória, tá, que faz com que a gente... Você não esqueça daquilo. Não esqueça daquilo, tá certo? Então, estava no projeto, chegou uma senhora, aí fez, é o senhor que é Jadiel? Eu disse, sim, sou eu. De imediato, eu já conheci ela, já vi aquele filme lá atrás. Aí ela, olha, eu queria botar Júnior aqui no curso, tá certo? Mas eu vou trazer a ficha dele, tudinho e tal... Meu nome, aí eu fiz, seu nome é Lauriluce. Aí ela, o senhor me conhece? Eu disse, seu nome é Lauriluce. Nós estudamos juntos na 6ª série D, em 1983. Você sentava na
penúltima Eu sou assim cadeira mesmo. do lado esquerdo, e a sua amiga Albanita. Então eu comecei a dizer o nome da turma todinha. Aí ela olhou para mim e fez, misericórdia, que cabeça é essa? Eu disse, não é isso? Ela, é isso mesmo. Tá? Então, a gente filtrava, a gente tinha condições, certo? De memorizar tudo isso aí. Quem não tem condições. Por que que quando a gente aprende um conceito, né? Há uma condição de assimilação e acomodação tão rápida? Porque a gente já tem uma vivência. Poxa, esqueci do conceito tal, esqueci. Quando a gente vai treinar, que faz o primeiro, segundo, terceiro movimento, já vem Aí tudo. já vem tudo. Porque a caixinha abre. Quando abre a caixinha, estão lá as memórias, vêm à tona. O corpo tem memória, certo? E o caminho é por aí. E, mestre Vitor, você ia falar, como é o nome? Você vê essa Não, dificuldade? Não, é só para... Como tudo evoluiu, né? Esse celular que atrapalha muitas crianças hoje, por mais que tirem lá das ruas, que as ruas hoje também não é da época da gente, hoje também é outra, a gente entende a preocupação dos pais. Isso. Se deixa muito tempo fora, né? Mas esse celular hoje, realmente, eu só sei o número do celular decorado, meu e da minha esposa. Pronto. Não me pergunte outro que eu não sei. Antigamente eu sabia mais de 100 números decorados. Eu também. Hoje, não me pergunte não, porque hoje é mais fácil olhar aqui. Vamos lá. Agora, TDAH. TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né? O TDAH é aquela pessoa que aquele aluno que chega numa academia, eu acho que tu estava comigo quando a gente chegou lá em tu fosse lá para a academia do Grão-Mestre Park, lá em... Não fui não. Não foi? Não fui não. Quem foi Dudu, né? E lá chegou um jovem, enquanto os meninos davam 5 voltas, ele dava 15, 20, correndo, né? E daqui a pouco, bora, não sei, pá. Tá? E eu percebi que ele era muito hiperativo. Conversando com a mãe dele ele tem um TDAH. É um transtorno em que ele tem um hiperfoco curto, certo? Então, ele está aqui, fez aquela atividade aqui, fez super rápido aqui, terminou, perdeu o foco. Então, ele entra no ócio. Quando ele entra no ócio, ele toca um horror no espaço desse aqui, tá? Vai mexer ali, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. Qual é a didática de trabalhar com esse menino? Dê atividade para ele. Gastar energia. Gastar energia. Muita energia. Isso aí eu tenho muito aluno assim. Sim, eu tenho um amigo que ele tem TDAH, ele fazia educação física na Maurício, no derby. Ele todo dia ele vinha correndo do derby, ele morava ali no Janga, tá? Próximo à ponte do Janga. Ele vinha correndo dali para Maurício. Quando ele vinha de bicicleta é porque tinha treino de capoeira, para ele poder tomar banho e relaxar, poder assimilar e acomodar aqueles conteúdos de sala de aula, tá? Porque quando ele entra no ócio, acabou. Então, o treinamento de taekwondo para um menino desse é perfeito. É perfeito, tá? E pode se preparar, porque eu não vou falar só de uma criança com TDAH, com TEA, com TOD, mas quando o professor tem uma boa didática, que eles aprendem, então eles têm aquele professor ali como um super-herói, como aquele amigo que eles vão na faixa preta e não vão soltar nunca aquele profissional, tá certo? Então, o TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, é aquela criança que ele realmente não para. Hiperfoco dele é pequeno, por isso que a gente atua muito com os níveis de aprendizagem dentro da psicopedagogia, e através do nível de aprendizagem a gente coloca aqui, na modalidade de aprendizagem, coloca aqui para o profissional pegar o desejo, tá certo. Por exemplo, eu cheguei um menino lá na clínica e ele veio para mim, foi até o que eu falei, que ele tem o TOD. Aí ele fez, João, vamos, consultório 1. Não. Meu Deus. Não quero, não vou. 5 anos. Estava no 3º ano já da escola, tá? Quando eu vi aquilo ali, eu digo, não tem hiperlexia, não tem nem como, tá? E eu fiz, João, vamos para o consultório? Não. Aí eu olhei, ele estava com a camisa de Sonic.
Aí eu fiz... Eu tenho todos os jogos de Sonic. Inclusive, eu treino na velocidade de Sonic. Aí ele olhou pra mim, hã? É? Eu digo, já peguei o desejo do cara. Tô entendendo. É. Então, olha, eu tenho todos. Tá onde? Eu digo, lá na minha sala. E eu chego primeiro lá, viu? Tu vai chegar primeiro? Conta aí, manhã. Onde é? Eu digo, ali. Aí a mãe contou. 1, 2, ele... pra sala. Aí eu já corri. Tá? Aí, quando eu cheguei... Uai, já tô aqui. Eu digo, pô, tu não espera assim, não, 3, não. Pra quê? Cadê? Me mostra. Aí eu fui trabalhar com ele. Aí é justamente isso o que eu ensino aos alunos. A criança, o jovem com TOD, a gente não solicita. Tá? A gente desafia. Desafia. Dá 10 chutes aqui nas raquetes. Não. Vou dar 20 chutes na raquete, tu não dá nenhum. Cadê? Bota aí. Quanto? 20. Oxe, agorinha. Vai. Ele vai até mais. Ele vai até mais. Tá entendendo? E aquilo ali empolga, aquilo é movido ao desafio. Então o professor fica, vai fulano, dá? Vai, chuta aqui. Não quer não? Vai fazer isso. Não. E o menino vai se sentir desestimulado. Não é dele. Precisa de um estímulo. É por conta da patologia, é por conta do transtorno. Então é justamente esse estímulo aí que vai fazer aquele camarada, quanto mais você desafiar, ele vai ficar mais apaixonado por você. Vai ser aquele aluno que vai chegar primeiro na academia e se brincar o último a sair. Tá entendendo? Então, é isso aí que a gente vai dar sábado. Vamos trabalhar sobre isso. Pronto, eu tenho 2 alunos assim. Um é Carlos, que quando era pequenininho, né, o professor Carlinhos, ele tinha hiperatividade, muita. Aí o pai dele pedia, olha, cuida do meu filho, fique no pé dele. E Carlinhos, tudo que eu fazia, Carlinhos ficava rindo. Aí eu fui levando Carlinhos. Hoje Carlinhos está um homem, já é pai, né? E ele era muito imperativo, tinha muita energia. Eu já tenho outro, o Miguel, é o que chega mais ao que o senhor falou. Ele tinha dificuldade no poncé, mas na luta. Ele só vinha para a academia para lutar. Só para lutar ou para disputar. Tio, vai ter campeonato? Vai ter campeonato? Todo Quando dia é? pergunta. E foi 5 vezes campeão pernambucano. Então, quer dizer, e ele se autodesafiava. Aí eu dizia assim para ele, Miguel, vamos fazer isso aqui só se o senhor botar mais, porque isso aí é pouco para mim. Aí eu digo, tá bom. Então, pronto. Então, foi assim. E até hoje, como você disse, os 2 gostam de mim e não me deixaram até Fidelizam. hoje. Ele tem fidelidade. É muito interessante, né? Então, quer dizer que o TDAH é isso aí, né? Que o senhor falou, né? E tem várias outras situações também, tá entendendo? Até mesmo o próprio universo infantil. Por exemplo, quando eu vou falar, eu dei um curso só sobre arbitragem, né? Pode ver que tem um curso de arbitragem de Punce, né? Arbitragem de Querugui, mas o quê? Será que os árbitros estão preparados para atuar com esse público? Sim. Né? Então, se vai entrar um menino ali, o menino ele tem TCM. O árbitro ele vai fazer o Punce. E ele tem um TCM e tem um TDAH. Ou pode também ter o TEA. Então ele vai fazer um Punce, ele pode trocar o lado na mesma hora. Isso. Ele pode travar ali. E agora, como é que é? Ele pode errar um movimento, tá certo? O árbitro vai saber como, vai saber julgar como aquela criança. E até mesmo na questão do exame de faixa. Né? Eu tive uma menina lá de São Paulo, que ela estava com a gente no curso online, e ela fez, professor, eu fiquei muito triste, porque a minha aluna, né, com TDAH laudada, ela foi fazer um Punce e virou. Aí quando ela começou a falar das características, eu disse, ela tem TCM. Ela fez, justamente, professor, é isso mesmo. Mas acontece que o mestre não sabia e avaliou tudo errado. E mesmo dizendo que ela tem TDAH, ele tem umas notas ele também mais não sabia. baixas. Tá entendendo? Então, há uma preocupação também em trabalhar com os profissionais justamente isso, para que eles saibam, né? Se a criança vai para uma competição, tá lá o símbolozinho do TEA, né? Isso, do board, tá certo? Na ficha dele, lá no Punce, ele tem TEA, tem TDAH e tal. E o avaliador, o mestre, lá, ele já sabe aquelas características daquele transtorno ali. Se a ficha é feita na sexta-feira e o evento é no domingo, tá? Então, no sábado, professor Jadiel, esse aluno aqui tem isso, esse aqui. Eu digo, olha, esse aqui tem tais características, pode ter isso aqui. Então,
ele vai ter um processo avaliativo justo, Sim. porque o avaliador ele já vai saber como trabalhar isso aí, né? Também a gente vai trabalhar Vai trabalhar isso no curso. no curso. Mestre Vitor, mudando um pouco de assunto, eu queria saber quais são os eventos que vai haver agora e os destaques que já estão acontecendo esse ano. E quais eventos que vai ter aqui em Pernambuco, de grande porte, pequeno porte. O senhor pode dizer pelo menos alguns aí. Bom, antes de eu falar o nosso calendário aqui, eu queria dizer aos nossos ouvintes que eles estão aprendendo muita coisa, né? Aqui da Rádio Voz da Liberdade, aqui na 98,5. A gente está tendo uma aula, tá? Vocês aí em casa também estão tendo uma aula. Quem nunca soube até como dar com algumas pessoas, vocês agora já têm uma noção básica, primária, mas já que já vai ser o suficiente para você começar a integrar nesse campo aí. Então aproveite, se der, participe desse seminário que você vai alavancar ainda mais seus conhecimentos nessa área aí que é muito, muito importante nos dias de hoje, tá bom? Bom, falando no calendário, nosso primeiro evento vai ser domingo, dia 18, né? Dia 17. Domingo, dia 17, que é a Copa Ipiranga. Né, que é o mestre Ricardo que organiza, ele dá um kit para cada atleta, que o kit é mais caro do que a própria inscrição. Tá, só para todo mundo ter uma lembrança do evento dele. E 30 dias depois a gente vai ter o nosso campeonato pernambucano de faixa preta, que é seletivo para o Campeonato Brasileiro. Aí sim é um campeonato mais disputado, que é o sonho de todo atleta ser campeão pernambucano e representar seu estado no brasileiro, né? O sonho, né? É uma seletiva. Quem é atleta de alto rendimento quer sempre se destacar a nível estadual para, quem sabe, conseguir alguma coisa a nível nacional. E por aí pela frente a gente vai ter em média 14 eventos esse ano. O senhor estava lá, vocês dois estavam lá na nossa Assembleia, vocês viram como foi conturbada para a gente fazer o nosso calendário. Verdade. A briga para entrar para ter uma brecha, né? É. Inclusive, a gente vai fazer os Jogos Escolares Nacionais aqui esse ano, né? Vai ser aqui em Recife. Já está tudo pronto pelo GEBS, pela CBTKD. A gente só está esperando chegar, se não me engano, em junho. Nem me lembro a data que vai ser, mas a gente vai fazer os Jogos Escolares Nacionais aqui. Sim. E aí os demais entram no site, dá uma olhadinha lá no site, ver o calendário, que senão a gente vai ficar aqui a noite todinha falando sobre isso. O importante são esses dois, tá? A Copa Ipiranga, que é sábado, que é domingo agora. Domingo. E dia 13 e 14 de abril, na Vila Olímpica, lá em Rio Doce, Campeonato Pernambucano Faixa Preta, seletivo para o Campeonato Brasileiro. Ah, ótimo. Beleza. Então isso aí é também para o pessoal ficar ligado também, né? E agora depois que o senhor der uma palavra sobre o que eu vou perguntar agora, eu vou falar de duas experiências que eu tive também, sim. Que é bem legal. Aí o senhor faz sua análise aí. Dislexia. A dislexia, né, é algo que causou trauma já em muitas pessoas, né, principalmente adultos. Porque quantas pessoas não foram chamadas de burros, né? Isso. Burros, por não saber desenvolver o processo de alfabetização, né? Engolir ali algumas letras e também a questão de números, tá? Ter dificuldade no problema, na construção numérica. Por que isso? Porque ela tem a mesma coisa. No seu processo de assimilação e acomodação, ela assimila agora, tá? Daqui a pouco, e acomoda muito pouco, tá certo? Muito pouco. E justamente por isso, você começa a ensinar uma criança agora, e ela ali a partir dos 4, 5, 6 anos, tá? Ela vai realmente, esse processo de não evolução, tá? Ela não vai evoluir de uma maneira tão tranquila na questão da alfabetização e na construção numérica, tá? Trazendo isso para o campo das artes marciais, é aquela criança que vai ter uma dificuldade muito grande na questão do puncer, do sebom, do dubon, do anjoá, tá? Na questão das nomenclaturas. Ela pode ter uma facilidade na questão da luta por uma estrutura psicomotora, tá? Aquela estrutura psicomotora no que diz respeito a chute, ao soco, né? Tem uma facilidade. Tem, normal, tá entendendo? Mas quando a gente parte para essa parte que exige uma cognição no que diz respeito a essa construção que envolva, né,
a parte de alfabetização, Teórica. a estrutura teórica, a parte de números e outras situações, ela vai ter uma dificuldade. No PUNC, ela pode ter a dificuldade? Ela pode sim ter uma dificuldade. Não você fazendo os movimentos na hora aqui com ela, a execução. Por isso que a pessoa com dislexia, você fez uma aluna aí, que não sei se ela é disléxica por não ter laudo, enfim, mas você fez um PUNC, avaliou fazendo por comando, Isso. tá certo? Por comando. Talvez aquilo ali já possa ter gerado um processo de assimilação e acomodação mais amplo, que ela condicionou, tá ok? Uma coisa é você assimilar e acomodar de uma forma, e outra coisa é você utilizar recursos para que haja uma capacidade de memorização e você condicione aquela pessoa a memorizar. Tem gente adulto que não sabe o que é direito ou esquerda. Isso. Então a gente trabalha a questão do condicionamento, que pode ser uma aula de taekwondo por raquete, tá? Por fitinhas, porque ele vai saber o que é azul e o que é vermelho, tá? Então, chutar com o direito, chutar com o esquerdo, tirigui com o direito, tirigui com o esquerdo, então ele vai saber através das fitinhas. E aí você vai trabalhar o condicionamento. Tudo isso aí, as aulas de taekwondo, elas têm um vasto campo, né? Na estrutura psicomotora que vai trabalhar, tá entendendo? Então, você entra muito numa área cognitiva e comportamental daquela criança, daquele jovem, daquele aluno, que vai fazer com que ela evolua. Isso. Tá? Evolua. Isso aí, quando os terapeutas, sabe? Por isso que eu estou batalhando tanto a questão do plano de saúde. Que a gente está entrando no plano de saúde, ok? Mas tem que ter uma estrutura, né? Tem que ser aquele profissional que seja um professor de taekwondo, tem uma federação né, como a nossa, né, uma confederação, ele tem uma formação acadêmica, tá? Tem cursos de extensão também, cursos de pós-graduação na área de educação especial, e é uma remuneração até bem satisfatória para o trabalho que ele vai estar desenvolvendo, certo? Então, a dislexia é esse caminho, tá? Não quer dizer que ele não vai. Eu tinha um grande amigo que ele partiu ano passado, que ele era disléxico, mas uma das maiores autoridades aqui em MEC, plataforma Sucupira, plataforma do EMEC, tá? Abria, fechava a faculdade, o cara, um conhecimento monstro, chega numa PUC de São Paulo, mestrado, 10, né? Aprovado com louvor de distinção, e era disléxico. E tantos que eu conheço que são disléxicos. Estão entendendo? E estão lá na frente, tá entendendo? Eu tenho um aluno meu, que é Caio, né? Caio, ele é síndrome de Down. Caio, ele só tem ele não consegue falar por causa do autismo também, que ele tem eu autismo. Já percebi que ele tem TEA e autismo. E ele é de síndrome de Down com TEA. Com né? TEA, Só uma observação, Luiz, que hoje há uma média de 8 a 10% de crianças com síndrome de Down e TEA, né? Que ele tem os dois, que ele tem a síndrome e tem o transtorno, tá? E são pessoas que têm uma dificuldade na cognição estupenda, tá? Muito difícil, tá certo? Tem algumas peculiaridades que eles gostam de pegar um brinquedo, qualquer peça e passar a vida inteira. Ele tem um toque do... Como é o nome de usar? Não tem a máscara? Ele tem que fazer tudo com a máscara. Aqui, ele bota aqui no punho dele. Ou então algum colar que ele gostar, tem que botar aqui. Pode ser um toque também que ele tem, né? O transtorno obsessivo compulsivo que ele, né? que ele vai ter, que ele tem também, tá certo? Mas você vê o quanto o Caio desenvolveu com o taekwondo, um desenvolvimento estupendo aquele menino tem. Ele é uma prova viva de tudo aquilo que a gente está falando. E como é o nome Caio, ele chuta, faz educação física. Caio vai fazer tudo que você falar para ele, quebramento é com ele mesmo. E uma coisa boa, mestre, também, que você fala com ele, ele lhe entende. Agora, para você entender ele, é a convivência. No começo eu não entendia, mas hoje eu entendo ele falando comigo. Ele diz que vai jogar bola, diz que vai sair. Às vezes ele fala Renato, aí ele fala Ato. Isso. Tá entendendo? Então, irmão, ele me chama às vezes de irmão. Aí eu digo,
Aí ele, eu não sei o que. Aí quando eu pego, entendi o que ele quer, ou ele gesticula. Aí então aprendi a conviver com o Caio, né? Eu tive outro também que não chegou a ir para academia. A mãe teve, acho que foi falta de oxigênio no cérebro. Eu já falei algumas vezes em alguns podcasts. E esse menino, ele nasceu todo atrofiado, né? Aí a mãe dele queria botar, ele que estava indo para como é? Ali perto de Joana Bezerra, ACD. Ele estava crescendo, isso aqui dele era preto, isso aqui dele era preto. Porque ele não conseguia andar. Ele só andava segurando nas coisas. Aí o que foi que eu fiz? Aí peguei, ela chegou para mim, só eu queria botar ele na academia, mas ele não anda. Eu não tenho, sabe aquele... Você não está preparado. Aí vamos fazer o seguinte, faz uma fisioterapia com ele, dentro de casa, eu te pago. Aí eu disse, mas eu vou fazer o que com ele? Inventa qualquer coisa, faz um exercíciozinho com ele, porque ele está muito pesado, eu não aguento, eu não consigo passar na frente do ônibus, né? Passar com ele na catraca. E ele estava crescendo, né? Ficando adolescente. Aí foi o que eu fiz. Rapaz, vou fazer alongamento nele. Aqui, né? Pegava o pescocinho dele e fazia. Aí depois mandei ela comprar peso, para ela ir subir escada, descer escada. Isso foi ativando. Meu amigo teve um dia, certo dia, eu estava em casa, aí ela gritou do outro lado, porque aqui nos apartamentos tem 2 escadas. Aí ela gritou, Renato! Aí ela gritou de um jeito que eu fiquei preocupado. E disse alguma coisa, eu saí derrubando tudo. Aí eu corri na escada, fui para a escada dela, e quando cheguei lá, ela chorando, o pai chorando. O menino conseguiu andar. Eita, coisa boa, hein? Tá entendendo? E não foi nem um chute, nem uma raquete. Eu só estimulava as articulações dele, né? E o sonho dele era jogar bola. Ele também tinha um problema na língua que tinha um fonoaudiólogo. Agora, mas dava para entender bem melhor, né? Ele tinha a língua um pouco travada. Então, ali foi um grande assim, ganho para mim, porque foi um desafio. Quando eu recebi Caio, eu recebi com um sorriso aqui. Mas minha mente disse, meu Deus do céu, como é que eu vou lidar com esse menino? Mas eu desenvolvi tanto que a gente fez um vídeo, uma comparação, a aluna de Pedrão, que ele também tem síndrome de Down, a menina fala normalmente. Sim. Né? E Caio não fala. Mas a menina tinha um pouquinho de dificuldade porque ela fazia as coisas lentinha. Já Caio fazia as técnicas todinhas. Ele fez, rapaz, que menino bom, como ele é diferente e tal. Como é que tu fizesse isso? Eu disse, rapaz, foi um tempo. Ele vem, eu digo, faça polichinelo, faça abdominal, faça isso, faça aquilo. Ele já sabe tudo. Ele chega, cumprimenta, aí fala com os meninos, aperta a mão, brinca, dança pra caramba, ele tira a onda, aquele pirra. E assim, então foi uma das paixões que eu comecei a perder o medo de trabalhar com pessoas especiais. Já tive surdo aqui também na academia, só não tive cego, né? A pessoa que tem deficiência, né, visual. Então, já também trabalhei e assim, são histórias que a gente às vezes pensa que vai passar, mas fica. E quando você estava falando aí, já vinha as coisas aqui. Tive um amigo meu também no quartel, que a gente pagou justamente por causa dele, que era chamado Ricardo, um abraço para tu se estiver vendo o podcast, viu? E ele está na PM hoje, não vai prender não, tá? E é amigo meu também do professor Adriano. A gente pagou tanto por ele, porque ele não sabia o que era direita e que era esquerda. Exatamente. Aí o sargento pegava, botava uma pedra aqui, de um jeito, um cheixo e uma pedra. Direita é aqui, esquerda é aqui. Quando fazia direita, esquerda. Direita, vou ver, ele ia para a esquerda. A gente, pronto. Todo batalhão paga. Rapaz, era muita onda. Mas hoje, e ele disse assim, tu não sabes, quando eu fui para a PM, quando eu passei para a PM, eu estava do mesmo jeito. Aí eu disse, meu irmão, foi isso não. Tu depois de velho, na PM, assim, de vez em quando eu tenho dificuldade ainda. Aí eu disse, que a gente brinca, sabe? É bem legal essa parte. Então, essa boa que eu pego muito aluno introspectivo, sim, que não consegue falar, você não sabe nem a voz do aluno, né? Que é difícil você conversar com o aluno e ele só conversa com a mãe dele. Aí a mãe vem, fala com você. Depois, com o tempo, é que ele vai se soltando. Aí quando você escuta a voz, essa é a tua voz, né? Essa é a tua voz, é um negócio bem legal. Então, eu comecei a também não só olhar para o atleta que ganha a competição, mas comecei também a ter um olhar por esse pessoal que precisa da gente. Tá entendendo? Então, eu digo a todos os professores que estão aí nos assistindo, de qualquer arte marcial, quem quiser fazer esse curso, faça, porque é top.
vocês vão aprender muito mais. A gente tem um conhecimento que a gente não procura saber, né? Então, o professor Jadiel está aqui, a federação está dando todo o apoio, né? O mestre Vitor está dando apoio para a gente. Então, eu fosse vocês, né, abraçaria essa causa, porque vocês vão ver que a mente de vocês vai abrir e vocês vão ter um leque grande para atender esse tipo de público, né? Quando a gente se depara com essa situação, né, da criança não verbal ou crianças que têm essa dificuldade no processo de oralidade, muitas não por uma questão patológica, tá? Por uma questão do aparelho fonético, isso, tá? Mas, por exemplo, uma criança com TEA que não verbaliza mais porque é dele mesmo. Sim. Ele está ali, fala na hora que quer, o que quer e bem. Então, eu utilizo bastante, eu utilizo a parte de PEX e de CAA, Sistema de Comunicação Alternativo, tá? Com elementos, com figuras e com brincadeiras, com jogos dentro da própria aula de taekwondo. E isso aí vai favorecer o desenvolvimento da fala daquela criança. Isso. Se Caio gosta de dança, se ele gosta de dança, ele gosta de música. Se ele gosta de música, ele tem um ouvido tranquilinho. Tranquilo. Tá? Se ele tem um ouvido tranquilinho, então vamos trabalhar aquela fala através de uma cantiga de roda, de uma aula de linha lá no piso, que eu também ensino muito aos profissionais de como trabalhar. Tá certo? E isso aí vai favorecer. A gente sabe que o síndrome de Down tem a dificuldade por conta da língua, que muitos têm a língua grande, tá certo? Alguns nascem com a língua com língua presa, que a gente chama de língua presa, né? Lá tem que fazer aquela cirurgiazinha lá, tal. Então tem essa dificuldade, mas o estímulo é a parte principal. No momento que se há o estímulo, tá? Você vai ter a resposta. E aquela criança, aquelas crianças, aqueles jovens, eles necessitam de estímulo. Na aula de taekwondo, na aula de arte marcial, ela tem tudo isso aí? Tem. Certa vez, lá na universidade, teve a Semana das Artes, né? E eu fui chamado, né? Veio outro amigo meu que era de música, então eu fui falar sobre essa parte de taekwondo, né? Então, quando eu comecei a falar, os professores, eles não queriam saber de luta, eles não queriam saber, eles queriam saber de estrutura pedagógica, né? Quando eu comecei a falar lá na pós-graduação, então os professores queriam saber sobre o que a estrutura terapêutica tem a ver com aquela aula. E quando eu mostrei, eu disse, opa, de fato. Quando eu cheguei numa banca do IFPE para defender um projeto do Para Taekwondo dentro da instituição, e eles perguntaram o que isso vai proporcionar. E quando eu comecei a falar sobre o que é Taekwondo e o que é Para Taekwondo, eu disse, opa, isso aí não cabe para uma ninja não, cabe para várias e várias instituições. Então, isso conta muito, tá entendendo? Taekwondo, ele é um universo de conhecimento. Tá? Ele é imenso. Um professor de taekwondo, um mestre de taekwondo, bem apropriado no que diz respeito, né, ao trabalho com transtornos, ao trabalho com cadeirantes, ao trabalho com o cego, com o surdo, meu amigo, ele vai fazer uma diferença estupenda dentro da federação, dentro da associação, dentro da sociedade também. Principalmente, porque ele é que vai fazer aquela diferença ali. Ele não vai parar, tá entendendo? Porque é um público que cresce a cada dia, tá? E eu agradeço muito que a federação, ela está abraçando essa ideia. Essa causa, essa ideia. Está abraçando essa causa, fico muito apoiando, feliz. Tá entendendo? Isso é importante. É importante para o crescimento de todos. É verdade. Crescimento de todos. E, mestre Vitor, eu fico muito feliz aí por abraçar essa causa da gente, tá certo? Eu fico honrado do senhor estar aqui com a gente, certo? Porque não é todo mundo que tem essa disponibilidade que o senhor tem, tá certo? Para dizer assim, não, vamos abraçar a causa, porque isso vai ajudar muito a federação e vai trazer novas pessoas, trazer novos adeptos e as academias começarem a crescer e pensar de uma forma diferente, não só nas competições, nós somos como atleta, né? Como presidente da federação, a Federação Pernambucana de Taekwondo, assim como todas as outras federações, eu sempre conto essa história porque é a mais verdade que um presidente de federação tem que ter. O presidente da federação cuida de todos os seus filiados. Isso. De forma igualitária. Isso. Né?
E eu sempre digo que filiados quer dizer filhos. Não é academia lá é filiada, a academia lá é filiada, não. Se a academia tem, se a federação tem 50 academias e tem 5 mil alunos, então a federação tem 5 mil filhos. E todos os filhos têm que ser tratados de maneiras igualitárias. Isso. E hoje a gente tem algumas academias que não tem esses tratamentos, Sim. que essas pessoas, que esses transtornos têm que ter. Tem que ter. E a gente agora vai poder propiciar a ele uma qualidade melhor para os professores e principalmente para esses alunos, que eles vão entender como lidar melhor com esses atletas, certo? Então é um potencial, é um ganho potencial muito, muito grande, já falei aqui no início, que não é nem a federação que está apoiando, é vocês que estão apoiando a federação. Isso. A federação não está fazendo absolutamente nada, a federação não está fazendo nada demais, a federação só está dando uma qualidade de vida melhor para alguns filhos que merecem essa atenção especial. E a federação só tem a agradecer por toda essa experiência que o professor Jadiel tem para trazer e para somar o que realmente precisa. É verdade. Porque, como o senhor falou mesmo, aí, alguns alunos o senhor tem, né, algumas pessoas que estão ouvindo, que não sabiam nem como lidar direito, a gente já está tendo uma noçãozinha básica. Isso. Imagina depois de fazer esse curso, imagina depois de estudar um pouco mais, que as pessoas hoje vão atrás muito do Google, né, para pedir informação, para ler, é válido. É válido. Mas vivenciar a parte prática, estar presente num seminário desse, num treinamento desse, por mais teoria que você esteja, somando com a prática, que ele já disse ali na prática, ele subiu para fazer, vai unir o útil ao agradável. Quem vai ganhar é a pessoa que está precisando dessa atenção especial. Bom. Beleza? Então, eu vou deixar agora as considerações finais, né? Primeiramente, professor Jadiel, onde o senhor atende e fale um pouco a mais um pouquinho do curso, né, que a gente vai fazer, que o senhor vai fazer, está organizando, e queria que o senhor fale para a sua graduação, a sua formação, e mandar um abraço para quem o senhor quiser aí. Fica à vontade. Olha, a questão do abraço é a família toda, né? Começando Isso. por esposa, filhos, né? Pai, mãe, toda a família. Olha, Para a família do Taekwondo, né? Obrigado, viu? Essa família que... Essa camisa aí é show, rapaz. tá vendo tudo? Obrigado, Razi. Valeu. Um abraço para essa família do Taekwondo. Família do Taekwondo que desde 1984 que eu comecei ali com o meu saudoso professor Ladiel, era aquele que pegava os meninos ali da comunidade, né, lá em Aguazinha, né? E ia dar aula num salão, ia dar aula numa barreira, né? Isso. Mas a gente já aprendia ali aprendi aquele muita taekwondo, né? Bruto, né? Aquele taekwondo raiz, né? De treinar de 7 da manhã até 1 hora, 2 horas da tarde, no meio do mato. E à noite voltar de novo. E à noite voltar de novo. Quem nunca né? treinou 3 vezes por Não, dia naquele oxe, treino? não. Então, vem daí, né? E aí, lá na década de 80, eu comecei a conhecer esse início, né? Aí vem um saudoso mestre Renato, né? Aí vem aquele pessoal, o grão-mestre Denis, lá por 85, né? O saudoso professor Diel, Avani, né? Orlando Frazão. E vem essa turma toda que eu chamo de uma colcha de retalhos, que cada um vem contribuindo ali com o seu pedacinho, do seu jeito, né? A gente sempre coletando e eles me ensinando. Eu digo assim grosseiramente, um produto, né, de todo esse taekwondo, onde a gente não via uma condição financeira, uma questão de um Dobou Nike, Adidas, tal. Meu Dobog, meu primeiro Dobog foi minha mãe que costurou de pano de açúcar, não é? E de muitos dos meus amigos